Qual o tema da palavra? Tempo de semear e colher. Gente, tudo que tu planta, tu vai colher. Toda tua má atitude que tu planta, tu vai colher. Toda coisa boa que tu planta, tu vai colher. Por isso, não desista de plantar o que é certo. Tempo de semear e colher. Temos que ter essa consciência. Coloca aí, por favor, Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gente, tu está plantando uma atitude? Tu vai colher. Tudo que tu plantar, tu vai colher, tu vai colher, tu vai colher, tu vai colher. O que está acontecendo contigo hoje é fruto da tua semeadura. E como é que semeia? Os nossos comportamentos, nossas palavras, que às vezes a gente fala errado, de maneira errada. Quando eu falo errado, eu só colho o quê? Problema. Já entrei cada fria. Meu Deus, eu digo, Senhor, me ajude a ser como o Marcos, meu Deus. Como André, né? Quem fala menos, peca menos. Essa é a realidade, né? Não, pastor Josimilton. Sanguíneo, colérico, Jesus tem misericórdia. Então a gente, às vezes, entra em frias por causa das palavras. E a gente então colhe. A gente colhe através das palavras, a gente colhe através de má comportamento, a gente colhe no silêncio. Silêncio também é falar. Quem silencia concorda com o erro do outro. Se você não concorda, você fala. Eu não disse nada, mas eu ouvi fulano falando mal de ciclano. Tu é cúmplice. Tu ouviu e se calou. Você poderia ter ouvido fulano falando mal e ter dito, vamos reunir aqui e vamos consertar. Silêncio também fala, irmãos. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Deus é tão interessante. Olha aí, Oséias 10:12. Coloca aí, Oséias 10:12. Então eu disse, o que é que Deus está dizendo? Semeai para vós outros em justiça. Olha, filho, faça o que é certo. Para de fazer as coisas que me desagradam. Semeia em justiça. Porque você vai colher. Ceifai segundo a misericórdia. Se tu planta a justiça, você vai colher. Misericórdia. Arai o campo de pousio. Porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Gente, a tua negligência já é semeadura. Não está fazendo nada, está negligente com o teu tempo com Deus, não está orando, não vem para os cultos. Talvez, olhe, já é a segunda ceia do ano. Talvez nem a ceia de janeiro, nem a ceia de fevereiro você participou. Tu está plantando tua vida espiritual na negligência. Com as coisas de Deus. Não tem vindo. Gente, tem que cuidar. Até para viajar, nós temos que ter cuidado para não estar só viajando. É verdade. A gente viajou porque a Abner não tinha tirado férias. Mas Marcos disse, no domingo, Cristiano e eu vamos voltar. E nós vamos estar lá na igreja que nós já tínhamos tirado a nossa viagem de lua de mel. E não tem nada a ver com o Abner, então a gente vai ter que viajar com a Abner, mas estávamos aqui. Por quê? Porque nós temos que entender que tudo que a gente faz é semeadura. Diga, todas as minhas atitudes são sementes. Essa é a realidade. Eu não estou fazendo nada, estás plantando nada, tu vai colher isso que tu estás plantando. Então, é tempo de semear justiça. É tempo de fazer o que é certo. Eu não estou conseguindo. Pode aumentar um pouquinho, somente o meu retorno. É tempo de fazer o que é certo. Quem está aqui? Olha, faz o que é certo nos teus relacionamentos. Está insatisfeito? Procura a pessoa e fala. Tu tá plantando errado. Tem gente que fica chateado com o discípulo. Aí eu digo, mas você é um bom discípulo? Porque o discípulo, tu vai ter discípulos igual a você. Porque é segundo a espécie. Se você é uma pessoa transparente, verdadeira, teus discípulos vão ser. Mas se você é uma pessoa que não gosta de uma coisa, fala com outra pessoa, tu vai ter discípulo assim? Porque é segundo a espécie. Tudo que você plantar, você vai colher. Portanto, o Senhor diz, faça o que é certo, semeia em justiça. Olha as tuas posturas, olha o que você está falando, olha os seus comentários. Oséias 10:13, eu leio o 12, né? Vamos para o 13. Mas vocês cultivaram a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados.
comer o fruto das mentiras. Gente, você semeia uma sementinha de feijão, você vai só colher uma semente quando você planta? O que é que você faz quando vai plantar, quando colhe? Gente, você semeia uma semente, mas a colheita é grande. Quando a gente semeia o que é certo e colhe muito, a gente fica feliz. Mas a gente não gosta de colher consequências de semeadura errada. Mas tudo que tu planta com os teus discípulos, com a tua liderança, no teu casamento, com os teus filhos, se está negligenciando os filhos, se está negligenciando a casa, se está negligenciando o casamento, se está sendo negligente na vida financeira, nos dízimos da casa do Senhor, tu vai colher. Estou entendendo, irmãos? Tudo que você negligenciar, ou ser fiel, ou cuidadoso, ou diligente, tu vai colher. A nossa vida é uma semeadura. Por isso que em Gálatas 6:7, não se engane. E ninguém zomba de Deus. É uma lei estabelecida pelo Senhor. Quem planta, colhe. Plantando com consciência que está plantando bom, eu estou tendo consciência do que eu estou semeando. Ou quando você planta sem ter a consciência, continua plantando. Vocês estão entendendo? A nossa vida é feita de semeadura e colheita. Então eu quero começar hoje, que Deus me dê a graça de terminar, mas é sobre honra. Plantar honra. Plantar o que é certo, minha gente. Quando a gente fala plantar honra, daqui a pouco eu vou falar sobre honra e bajulação. Mas quando Deus faz questão de que a gente plante honra, significa planta o que é certo. Planta o que é certo, porque tu vai colher tudo que tu está fazendo com a tua vida, com a tua negligência ou com a tua diligência. Você vai colher. Fulano está crescendo muito, fulano está avançando, mas vai ver o que ele tem plantado no dia a dia dele. Você vai colher fidelidade, honra a Deus. Você vai colher. Olha o primeiro mandamento com promessa. Sobre honra. Honra é o primeiro mandamento com promessa. Honrar. Efésios 6, de 1 a 3. O que é que diz? Filhos, esse capítulo 6, depois você lê, é a preocupação de Paulo com a nossa família. Começa com a nossa casa. A honra, o plantar o que é certo. Obedeça aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Eu gostei muito dessa versão da NVT, viu? Filhos, obedeça aos pais, o Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre o seu pai, honre sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Olha a promessa do Senhor. Tu quer ser bem-sucedido? Honre, valorize seu pai e sua mãe. Casado ou solteiro? A Bíblia não diz, honre pai e mãe só quando você estiver morando com eles. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Às vezes estão velhinhos. Quer ter uma vida longa da terra? Seja cuidadoso com seus pais. E eu falo, além de pai natural, né? Pai e mãe, sua liderança, seus pais espirituais também. Aprenda a honrar, né? A valorizar. Qual é o significado bíblico, pastora, de honra? Eu achei tão interessante. Essa palavra honra, ela é derivada do hebraico kabod. Nunca imaginava. Kabod, que significa peso, valor. Geralmente a gente coloca kabod sobre glória de Deus, né? Kabod da glória de Deus, pois tem a ver com a honra. Significado de peso, valor. E qual é a palavra no grego? Time. É time? Time. Ele vai me dizer depois a pronúncia no segundo culto. Time. Gente, deixa eu falar para vocês, esqueci de trazer, mas existe um livro que a gente pede para todos os nossos líderes passar para os seus discípulos que querem formar para ser líderes. E essa palavra é baseada nesse livro que o pastor Sabá pregou em São Paulo. Eu anotei a palavra. Essa palavra que eu estou pregando é baseada numa palavra do pastor Sabá, que está lá na Recompensa da Honra, no livro. Tudo que eu vou falar aqui você vai encontrar no livro A Recompensa da Honra, de John Bevere. Leia esse livro, meus irmãos. Tu quer ser líder na casa do Senhor?
Você precisa ler 5 livros que nós temos passado. E um dos 5 livros, eu espero que os nossos líderes, supervisores, pastores, todos já tenham lido esse livro. Recompensa da honra. Por quê? Porque é básico da vida espiritual. Se você quer ser uma pessoa próspera e abençoada em todas as áreas da sua vida, tenha um coração de honra. Então, a palavra no grego timê significa preço, reverência. O que significa isso? É reconhecer e atribuir alto valor, dignidade e respeito a Deus e às pessoas. Mais que respeito formal. Honra é uma atitude do coração. Interessante que honra é no coração. É diferente de bajulação. A honra aparece através das ações concretas que demonstram consideração. Como é que eu demonstro que eu tenho honra com alguém? Pela consideração que eu tenho. Mas tudo provém do coração. Qual é a diferença, pastor, entre honra e bajulação? A diferença básica está no coração. Como eu sei se é honra, se uma pessoa ela é honrosa ou se uma pessoa é apenas bajulando? É uma intenção do coração. Agora, toda intenção do coração ela vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. A verdade, se aquela pessoa estava perto de ti, era porque tinha consideração contigo ou se era falsidade, vai aparecer. A honra é um reconhecimento sincero, baseado no respeito, sem esperar nada em troca. Não é lindo isso? Honrar não é esperar nada. Eu amo fulano, tenho respeito com fulano, eu posso até não ter muito relacionamento, mas eu tenho um respeito. E eu não estou esperando nada em troca. Já a bajulação, ela é motivada pelo interesse pessoal, busca de vantagens, e ela é temporária e falsa. Eu só fico perto de fulano, eu até elogio, parece que estou respeitando, mas é falso. Porque a intenção do meu coração é ser promovido a um cargo, ter alguma coisa de vantagem. Vocês estão entendendo a diferença? Então, tudo passa pelo coração. Fale comigo. Honra começa no coração. Então, eu posso disfarçar muito bem. Tratar uma pessoa bem, mas eu ser falsa com ela. Né? Eu não ter realmente essa consideração com aquela pessoa. Então, se você praticar o princípio da honra, você será uma pessoa muito abençoada. Terá vida longa na terra. Pastor Eibe diz assim, vou viver 120 anos. Mas ele tinha tanto respeito e consideração com os pais. Né? É um princípio bíblico, irmãos. A honra é uma semente. Fale, semente. Agora, essa atitude de considerar as pessoas, de não falar mal pelas costas, quando não gostou de uma atitude, procurar a pessoa para conversar, e não ficar desabafando com outra pessoa. Essa atitude, né, de considerar mesmo, ser verdadeiro, ser uma pessoa honesta. Gente, traz êxito. É uma semente. Plantar honra, respeito, consideração, verdade, sinceridade, honestidade, transparência. Tem outro livro que eu quero te indicar. Não só é para a gente ler, gente, para a gente praticar, amém? É a transparência do pastor Sabá. As palavras do pastor Sabá, assista no YouTube, é paulada. Mas a gente precisa de conserto no nosso coração, nas nossas atitudes, amém? E eu estou falando essa palavra que Deus mandou eu falar hoje, porque Deus colocou no meu coração assim, filha, ensine a igreja a plantar o que é certo, porque eu quero abençoar o meu povo. Planta, meu irmão, o que é certo. Faz o que agrada a Deus. Tenha atitudes e posturas que agradem o Senhor, não é? Então, Deus garante. A honra é uma semente de prosperidade, de êxito. Tudo te irá bem. Olha que coisa linda. Diga, tudo me irá bem. Gente, se você é uma pessoa de honra, a Bíblia diz desse primeiro mandamento, né? Se você honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem. E terá vida longa na terra. Então é uma chave a honra.
que abre portas extraordinárias. Gente honrosa no coração, como é abençoada. Gente que tem um coração respeitoso mesmo. A honra nos promove, minha gente. A honra promove, não é a gente que se promove. Pastora Cléia sempre me fala assim: uma boa atitude vai te levar à altitude. Gente com uma boa atitude, sabe? De se humilhar, de admitir erros. Sempre essa atitude de se rebaixar leva você a ser exaltado pelo Senhor. É uma lei. Aquele que se humilha, será? Será o quê, irmãos? Não é que a gente vai se exaltar. Deus mesmo faz questão de honrar pessoas assim. A honra nos permite acessar resultados que não há outra forma de acessar. E o Senhor falou comigo: filha, você se lembra de Mardoqueu? Quem lembra aqui da história de Esté? Tio dela, o primo que criou ela. Aquele homem era um homem muito honroso. Ele estava na porta do palácio todos os dias. E ele um dia ouviu duas pessoas conversando. E nessa conversa, era uma conversa terrível. Tem gente que mata o outro nas conversas, sabia? Aí conversando, ele viu que eles estavam tramando para matar o rei. Imediatamente, olha como é. Você viu alguma coisa, meus irmãos? Ou corrija a pessoa, ou traga a pessoa. Ou procure a liderança com urgência. Para contar a trama, para contar a trama. Não escuta as coisas e deixa, se cala. Porque tu vai pecar se tu fizer isso. Fale com o irmão, imediatamente. Se não conseguir, porque está com medo do irmão, da reação do irmão, procure-nos. E vá conosco para a conversa. Vocês estão entendendo, irmãos? E ele imediatamente ouviu a conversa daqueles homens de confiança do rei. Não era qualquer pessoa que estava planejando matar o rei. Era a gente da confiança dele. Eunucos. Planejando matar. Ele ouviu: Esté, está acontecendo isso. Fizeram lá uma pesquisa, um levantamento. Eles queriam matar o rei e foram mortos. Ninguém nunca elogiou a atitude. O rei nem sabia quem tinha livrado ele da morte, mas alguém soube da conversa daqueles dois homens de confiança do rei, denunciou. Deus livrou o rei da morte. E Mardoqueu ou Mordecai foi esquecido. Mas a honra não é esquecida. Um dia, lá em Esté 8, 1 e 2, passou um tempo. O rei perdeu o sono. Esté estava jejuando, o rei ficou com insônia. Tragam-me o livro das crônicas. E foram ler o que estava escrito. Quando começou a ler, era justamente, ó, Deus quando deseja honrar alguém. Gente, Deus não esquece de gente honrosa. Gente honrosa pode passar um tempo de deserto. É testado mesmo se é honra ou bajulação. Quer ver se uma pessoa é honrosa? Esqueça dela. Se for honroso, vai permanecer fiel, porque não serve aos homens, serve a Deus. E aí ele permaneceu lá, do mesmo jeito. Estava nem aí se ia ser lembrado, se não ia ser lembrado, mas Deus se lembrou. E disse: olha, teve um homem que livrou o rei da morte. Ô, gente, quem é esse homem? Só que, irmãos, lê o livro de Esté, é impressionante. Ramã chegou na hora. Amã era um dos grandes do rei, homem de confiança, que estava planejando matar um homem de honra. Ele era assim com o rei, mas era falso. O outro não era nem... O rei nem sabia, estava no meio do povo. Era de honra. E Deus viu a honra daquele homem oculto no meio da multidão. E Deus disse: eu vou honrar. Gente, tem uma coisa que Deus faz questão de honrar gente leal. Pode demorar, persevera fiel. E aí, teve um sonho. Não sonho não, ele perdeu o sono. Vieram ler, e era sobre Mardoqueu. É Mardoqueu o nome do rapaz. Aí chegou Ramã. Entre. Ele disse: Ramã, o que o rei deve fazer com um homem que merece honra? Ele pensava que era com ele. Vossa Majestade, coloque esse homem para andar no cavalo do rei, bota a coroa do rei, bota o anel do rei e diga assim:
Olha o que se faz com um homem honroso. Olha o que se faz com um homem que o rei deseja honrar. Gente, aí ele diz, pois faça isso com um homem chamado Mardoqueu. Aquele homem que queria matar Mardoqueu tremeu nas bases. Lá vai ele andar pela rua, tremendo. Gente, foi uma coisa tão sobrenatural, porque Deus é um Deus que honra gente de honra. Gente de honra é honrada pelo Senhor. Mas honrar é ser verdadeiro, é ser leal, é não falar pelas costas. É quando tem alguma coisa, tu procura a liderança. Não esconda as coisas. Tem gente que fala para a liderança pela metade. Você é infiel. Você conta os acontecimentos, mas retira algumas coisas. Vai falar para o seu líder de célula, vai falar para o seu supervisor, mas não conta o fato todo. Você não é uma pessoa de confiança. Pessoa de confiança fala tudo, até as vírgulas. E não acrescenta e não diminui. Gente que diminui os fatos não é de confiança. Eu já olho com a pessoa, quando eu descubro que ela não falou tudo, eu digo, ixi, não podemos confiar nessa pessoa. Quem é de confiança conta tudo, não aumenta e não diminui. Quem está aqui? Então, gente, Deus faz questão de honrar. O que aconteceu com Mardoqueu é sobrenatural. Não ficou só nas ruas, viu? Pouco tempo depois, Amã foi enforcado. E Deus levantou Mardoqueu para assumir o lugar de Amã. Eu não sei se é Amã que chama Amã, né? Deus levantou, tirou o falso e disse, é este o homem da tua confiança, rei? Não é esse que estava perto de ti, esse aí é um falso. É este. É este que é leal. É este que é um homem de honra. Não faz as coisas interesseiramente. É verdadeiro. Gente, eu fico muito emocionada. Como Deus procura na igreja, na nossa liderança, gente que fala tudo, que não esconde as coisinhas. Então, quando uma pessoa decide viver o princípio de honra, minha gente, se prepara. Tu está semeando. Tudo que o homem semear, completa a frase, isso também colherá. Meus irmãos, pode demorar o que for. Seja fiel. Não deixe de fazer o que é certo. Um dia vai chegar em que Deus vai te honrar a tua fidelidade. Quem está aqui? Porque se Deus faz questão, os olhos de Deus passam pela igreja, pela congregação, pelas células, pelos setores. Ele ouve as conversas e Ele conhece os corações dos nossos discípulos, dos nossos supervisores, dos nossos pastores, dos nossos líderes de célula, dos nossos discipuladores, das nossas ovelhas. Deus conhece. Eu não conheço, Marco não conhece, a gente se engana. A gente pensa uma coisa, mas não é. Mas Deus não. Ele procura os fiéis da terra para que habitem com Ele. O homem fiel me servirá. Não te preocupa com o tempo de Deus. Vai chegar o tempo, tudo que um homem semear, isso ele vai colher. Segundo lugar, irmãos, honra é um mandamento. Segundo lugar, honra é um dever. Agora, honra é tão incrível para Deus que ele fala, tem uma promessa de vida longa e tudo te irá bem. Mas em segundo lugar, a honra é um dever. 1 Pedro 2,17. É Pedro falando. Minha gente, eu fico emocionada também. Os discípulos de Jesus aprenderam a ter o caráter de Jesus. Tratai todos com honra, quem merece e quem não merece. Tratai todos. O que é todos, irmãos? No grego, é todos, irmãos. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Quem é esse rei aqui que ele mandou honrar? Quem era? Nero. Um homem louco, perturbado, perseguidor. Honra o rei. Não fica falando mal do rei. Ora por ele. Paulo também disse lá em Timóteo, ore pelas autoridades. Então nós temos que orar e abençoar. Salva, Senhor, as autoridades.
O apóstolo Pedro estava ensinando à igreja, os irmãos, o princípio da honra. Fala comigo, irmãos, para você sair dessa palavra e nunca mais esquecer da sua vida. Fala assim: honra é uma semente. Diga: as minhas atitudes e as minhas palavras são semente. Tudo que você está plantando e começou no ano 2026 desde janeiro, se for negligência com a vida espiritual ou se for diligência, tu vai colher. Se tu estás plantando vida com Deus, estás plantando obediência, estás plantando o que agrada a Deus, tu vai colher. Então, Pedro estava ensinando o princípio da honra. Tratai todos com honra. A honra é um mandamento do Senhor, que devemos praticar quando a pessoa merece e quando ela não merece. Quando ela merece ser honrada e quando ela pisa na bola contigo. Olha, quando eu piso na bola com você, quem está sendo testado é você com as suas posturas. Quando uma liderança, ou um pai ou uma mãe, pisa na bola, erra com o seu discípulo, erra com a ovelha, quem está sendo testado é você nas suas reações e posturas. O que é que Deus espera de você quando a gente errar contigo? Que você venha falar conosco aí. Tremendo sem tremer. E fala: pastor, pastora, eu não concordo com isso, eu não gostei dessa frase. A senhora pode me explicar o que aconteceu, porque a senhora falou isso? A senhora pode me dizer? Isso é pecado, irmãos, isso é honra, isso é nobre, sim ou não? Do que eu mesmo não gostei, nem concordo e ficar. Tu está semeando errado e vai colher. Então honra é você respeitar e considerar, mesmo quando a pessoa não merece. Merece é você pagar com a mesma moeda, vai ver. Mas você não vai fazer isso, porque se você fizer errado, quem vai colher errado é quem? É você. Tudo que o homem plantar, isso vai colher. Então, devemos tratar todos com honra. Mesmo quando uma pessoa erra conosco, nós não devemos pagar com a mesma moeda. Olha o que é que Pedro ensina, 1 Pedro 3,9. Se alguém lhes fizer algum mal ou insultar, não pague de volta fazendo o mal ou com insultos. Quem está aqui? Não paga, meus irmãos, com a mesma moeda. Errou contigo? Faz o que é certo. Mesmo que a carne velha fique lá. Crucifica e faz o que é certo, faz o que agrada a Deus, porque tudo que você fizer são sementes que você vai colher. Por isso plante o que é certo. Não pague. Se alguém lhes fizer algum mal ou insultar, não paguem de volta fazendo mal ou com insultos. Pelo contrário, olha o que é que ele diz: paguem pedindo as bênçãos de Deus sobre essa pessoa, pois foi para serem abençoados que vocês foram chamados. Quem está aqui? É alguém fazendo o que é errado contigo e você fazendo o que é certo. Quem está aqui, irmãos? Quem está aqui? Tem alguém vivo? É alguém falhando contigo e você fazendo o que é certo. Não é fácil. Tem que orar, crucificar a carne, mas nós não podemos pagar com a mesma moeda, porque tudo que eu semear, que eu estiver fazendo, deixa eu parar. Gente, é por causa das fotos, ficam horríveis, minha gente. Aí depois botam aí, eu fico tentando um infarto, quando eu vejo aquelas... Infarto não, que eu não morro de infarto, Deus me livre. Quebra esta palavra. Vigia a língua. Então, você precisa orar pelas pessoas que você está sendo maltratado, alguém está sendo injusto contigo. Faça o que é certo. Olha, Deus, Ele odeia a injustiça. Não precisa você se levantar para julgar. Abençoa, porque Deus vai julgar. Aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tenho muito temor de orar a Deus. Julgue essa causa. Porque Ele julga, viu, irmãos? Eu trabalhava na Ferreira Costa. Eu fui contratada para ser caixa. Mas na época eu não fiquei na função de caixa. Eu fiquei na função de embaladora. Então tinha uma caixa e eu ficava lá atrás fazendo as embalagens. E a menina que era minha caixa, ela engravidou e foi ter bebê. No outro dia tinha uma menina que era meu lugar e ela foi lá e tomou o meu lugar. Snob, viu? Me humilhando.
Eu estava lá. Eu digo, não, menina, esse lugar é para eu ficar. Não, você vai ser minha embaladora. Fazer bem assim. Eu já era crente na hora. Gente, eu fui para casa almoçar. Eu subi a ladeira ali, o diocesano, que todo dia eu subia a ladeira do diocesano, orando. Senhor, que injustiça. Eu sou a embaladora, era para eu ser caixa. Pois veio uma menina e tomou no meu lugar, Senhor. Ô Senhor, o Senhor pode julgar essa causa? Eu não imaginava que Deus estava me ouvindo, subindo aquela ladeira. Gente, voltei do almoço. Aí ela saiu e eu fiquei no lugar dela até ela voltar do almoço. Meu chefe foi onde eu estava. Ô Cristiano, por que você estava atrás da moça? Não estava lá no caixa. Eu digo, porque ela disse que o senhor disse que é para ela ficar e eu ser embaladora dela. Ela fez, ela disse isso? Eu digo, disse. Pois quando ela chegar, mande me procurar. Aí ela chegou, já fiz assim comigo. Para eu sair da cadeira e ela sentar. Aí eu disse, não, o chefe está te procurando. Aí ela. Aí daqui não passou 5 minutos, ela veio chorando. Eu até me assustei. Pegando as coisas dela, ela tinha sido demitida. Gente, quando ela disse, o que foi? Ela fez, fui demitida. Meu Deus, eu gelei lá no caixa. Eu disse a Deus, eita, eu não pedi isso ao Senhor não. Eu só disse ao Senhor para julgar a minha causa. Aí ele falou para mim, eu sou justo juiz e eu sei o que fazer com as causas. Quem pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Ei, é muito sério orar. Você não está orando a qualquer pessoa. Você está orando a um justo juiz que sonda corações e mentes. Quem está aqui? Vigia as tuas orações. Na hora eu tremi. Tremi mesmo, literalmente, e temi. E eu disse, meu Deus, o Senhor é justo juiz. Foi o Senhor que demitiu, não fui eu que pedi. Porque nós não devemos desejar o mal ao próximo. Nós devemos abençoar pessoas que nos maltratam. Nós devemos abençoar pessoas que são injustas conosco. Abençoar pessoas. E quem vai julgar? Quem é? Tem alguém aqui? Pode levantar a sua voz. Você pode dizer Deus bem alto. Quem é que pode julgar? Deus, meus irmãos. Olha, meus irmãos, Deus é um Deus de honra. Alguém está te fazendo mal, está sendo injusto. Não paga mal com mal. Faz o que é certo, Deus vai corrigir a situação. Tu não vai fazer nada. O apóstolo Paulo também ensinou sobre honra. Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Não pague mal com o mal. É fácil honrar quem honra merece. Mas honra é uma dívida, meus irmãos. Fala comigo. Honra é uma dívida. Diga dívida. Olha o que diz Romanos 13, 7. Paulo escrevendo. Pagai. Fala comigo, pagai. Só paga quem deve, meus irmãos. Só paga quem deve. Pague, porque tu deves. Pagai a todos o que lhes é devido. O que é que Pedro diz? Lá, 1 Pedro 2,17, tratai todos com honra. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra. O que é que está escrito? Vocês estão aqui? Honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Paga as suas dívidas, negocie. Não fique devendo a ninguém, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então a palavra pagai significa que honra é uma dívida. Nem sempre a honra é uma expressão de gratidão. Nem sempre. É tão fácil honrar quando você ama fulano. Fulano é tão bom com você. É difícil honrar pessoas assim. Mas o chamado para mim e para você é honrar pessoas que não merecem honra. É sua liderança quando erra contigo e você tem posturas corretas. Você vai fazer o que é certo. Porque honra é uma dívida. É um dever. Eu revelo meu nível de nobreza, de maturidade, de caráter de Cristo. Quando é que eu revelo o caráter de Cristo?
quando eu honro como dívida. Ou seja, o meu dever é honrar, mesmo quando o outro não merece nem minha honra, nem meu respeito, nem minha consideração. Mas eu não vou pagar mal com o mal. Devo ter atitudes de honra, mesmo quando não tenho nenhuma emoção. Não estou sentindo de respeitar. Não estou sentindo de elogiar. Não estou sentindo. Não é para você sentir. É você pagar o que é devido. É respeitar. É considerar. A honra é mais no campo do dever. Essa frase aqui é do pastor Sabá. Honra é mais no campo do dever do que do prazer. Pois o que está em jogo é a minha vida, meus irmãos. Fale comigo, o que está em jogo é a minha vida. Porque eu vou colher, meus irmãos. Fale comigo, eu vou colher. O que está em jogo é que eu vou colher. Você vai colher. Então, é mais no campo do dever, é uma dívida. Honra é um dever. Não é sentir, é fazer o que é certo. Porque eu vou colher o que eu estiver plantando. E por último, a recompensa da honra. Isso é do pastor Sabá, viu, irmãos? Eu fiquei muito tocada e escrevi. A recompensa da honra é honra, mas a do desprezo é desprezo. Olha o que é que diz 1 Samuel 2,30. Vamos ler juntos? Lê comigo aqui, por favor. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É Deus falando através de Samuel. O que significa a palavra desprezar? Significa tratar alguém com desdém, com indiferença, descaso, menosprezo, desconsideração. É quando eu ignoro uma pessoa, eu rebaixo ela, eu não dou importância a ela e eu a rejeito. Eu não sei se colocou essa frasezinha sobre o que é desprezar. Não? Então depois pega no Google lá. Desprezo, o que significa? É você tratar uma pessoa com menosprezo, com desconsideração. É você ignorar essa pessoa, ser indiferente a ela. Sempre que desprezamos algo, nós perdemos. Você sabia que quando você admira um homem de Deus, tem consideração com aquela pessoa, a unção que aquela pessoa carrega vem sobre você. Porque a honra, ela atrai, meus irmãos, a bênção de Deus. Quando eu admiro, eu atraio. Mas quando eu desprezo, eu perco aquela unção que aquela pessoa carrega. Tem pessoas que nós não podemos desprezar. Olha, fica atento. O nosso marido, viu? Não despreze. Na verdade, quando você despreza uma autoridade espiritual, você vai perder o que Deus tem para você através daquela autoridade. Olha o que aconteceu com Mical. Ela desprezou seu marido lá em 2 Samuel, depois você lê em casa. 2 Samuel 6, versículo 16 e 23, fala sobre aquela má atitude da mulher. Porque Davi estava honrando o Senhor com a arca e dançava. E dançava. Ele estava adorando a Deus no meio da congregação. Mical olhou para ele e achou ele desprezível. Como é que um rei se comporta desse jeito? E ela desprezou seu marido Davi e ficou estéril, minha gente. Estéril. Olha como o desprezo traz esterilidade. E eu achei tão interessante que o pastor Sabá falou assim: talvez a esterilidade ministerial de uma pessoa seja uma questão de desonra. Talvez uma pessoa não cresça espiritualmente porque ela é muito desonrosa. Não é sério isso? Sim ou não? Desprezar no coração é pecado. Mesmo que você não tenha nenhuma atitude de rebelião. Gente, lembra que honra é no coração? Quem lembra aqui? Honra é uma atitude do coração. Desprezo também.
Desprezo também. Você pode até não falar com a pessoa de maneira grosseira. Você não é uma pessoa grosseira, você não é uma pessoa desrespeitosa, mas se no seu coração você está desprezando essa pessoa, você está pecando. Quem está aqui, diga amém. Porque Deus observa o nosso coração, meus irmãos. Olha o que aconteceu com o povo da cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré foi a cidade que Jesus cresceu. Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E ele foi para Nazaré para abençoar a cidade. Mas aquelas pessoas de Nazaré perderam os milagres de Deus. Olha o que faz a gente perder milagre na nossa vida. Deus tem um milagre para fazer, mas por a gente desprezar uma pessoa que é autoridade, a gente perde o que Deus tem. Na verdade, Jesus chegou lá. Às vezes é um irmão que tem algo que a gente deve valorizar em 3 níveis. A gente deve valorizar os irmãos que estão abaixo de nós. A gente deve valorizar os irmãos que estão no mesmo nível, sempre honrar, e quem está acima de nós. Tem gente que sabe honrar quem está acima, mas começa a desprezar quem fulano pensa que é. Está no meu nível? E se for abaixo, quem você pensa que é que quer falar comigo? Perde. São 3 níveis que a gente pode receber de Deus recompensa. Então, quando ele chegou em Nazaré, ele não pôde. Fale comigo essa palavra, não pôde. Fale mais forte, diga não pôde. Gente, a gente está falando de Jesus, o Filho do Deus vivo. Jesus não pôde, não é que ele não queria, ele não pôde fazer nenhum milagre em Nazaré, porque eles desprezaram Jesus. Como pastora, eles consideraram Jesus como uma pessoa comum, trataram ele não como filho de Deus, não como um profeta de Deus, não como salvador, não trataram ele como o profeta que Moisés tinha falado. Vai vir o profeta. Ele era. Mas porque ele foi criado no meio daquele povo, eles trataram ele como se ele fosse uma pessoa comum. Qualquer pessoa. E eles banalizaram o extraordinário de Deus. Olha o que está escrito aí, coloca aí por favor. Marcos 6, 3-5. Olha o que está escrito. Não é este o carpinteiro? Olha o que eles falam de Jesus quando Jesus chegou em Nazaré. Jesus, filho de José, aquele carpinteiro, na minha casa tem uma mesa que ele fez. Quem ele pensa que é? Para vir aqui para a cidade, querer nos abençoar. Não, ele é filho de Maria. Conheço muito bem os irmãos dele. Tiago, José, Judas, Simão. E não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ó 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde, fale comigo, não pôde. Não pôde fazer ali nenhum, fale comigo, nenhum. Porque, irmãos, quando um profeta é desonrado, aquela unção profética que está sobre aquela pessoa, ela é travada. Por isso que na família da gente, a gente às vezes é tratado como se a gente fosse qualquer pessoa. Aí a unção que está sobre aquele profeta, naquela família, não passa para aquelas pessoas. Porque aquele profeta na sua casa é tratado como uma pessoa comum. Só que aquela pessoa que está naquela casa não é uma pessoa comum. É um profeta de Deus. Trate o profeta com um caráter de profeta. A Bíblia diz, Mateus 10:41 diz, quem recebe profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Isso fala de honra, irmãos, de consideração, de respeito. Então não há profeta sem honra. Onde não há honra, não há profeta. Mesmo que o profeta seja um profeta, a unção profética é travada. E foi isso que aconteceu em Nazaré. Não é que Jesus não foi lá para fazer milagres. Ele foi.
mas ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, porque ele não foi honrado. As pessoas trataram ele como se ele fosse qualquer pessoa. Quem está aqui? Então, vigia como você trata pessoas que Deus tem colocado sobre elas autoridade, que merece consideração e respeito. Quando eu honro, eu ativo o profético no meu líder, e então eu sou abençoado. Então, existe recompensa para a honra, irmãos. Às vezes os milagres não acontecem na nossa vida e não temos respostas de oração por causa da desonra às autoridades que Deus constituiu sobre nós. Desrespeitamos nossos pais, desrespeitamos autoridades, marido, há uma desonra entre marido e esposa, a gente fala mal pelas costas e por isso a gente não vê a nossa vida mudando, não há um romper de Deus. Então temos que ter cuidado. A incredulidade é fecundada no útero da desonra. E quando você olha para um homem desonroso, você lembra de Nabal. Nabal, um grande fazendeiro, está escrito lá em 1 Samuel 25, versículo 39. Ele, um grande fazendeiro, desonrou Davi. Quem é este Davi? Quem é este filho de Jessé? Ele sabia o nome do pai e não conhecia não, era quem é Davi. Estava falando o nome do pai dele, mas tratou ele com desprezo. Davi tinha os soldados que estavam lá protegendo todo o rebanho de Nabal. Num dia que Davi precisou de ajuda, ele que precisava de alimentar os seus soldados, mandou, vá lá na casa daquele fazendeiro, a gente tomou conta das ovelhas dele. Nada deixamos acontecer com seus pastores. Diga que nós estamos precisando de que ele faça alguma coisa para a gente comer. Aí quando chegou os servos de Davi, ele tratou com desprezo. Quem é esse Davi? Gente, a Bíblia diz que por causa da desonra desse homem, ele morreu de infarto. Perdeu a esposa, perdeu a vida. E a esposa dele, Abigail, casou com o rei Davi. Olha o que a desonra faz. Gente desonrosa no coração morre espiritualmente. Eu nunca vi um desonroso prosperar, ser realizado. Já viu uma pessoa desonrosa ser abençoado? Não, irmãos. Porque a honra é um princípio. Não honrar já é uma desonra. Quanto mais desonrar de forma intencional. Eu não vou honrar fulano. Desonrar é uma forma de ingratidão. Desonra é perigosa. Pode ativar a morte precocemente. Já viram falar de histórias de filhos que morrem muito cedo? Filhos que morrem muito cedo. Observe a atitude desses filhos. Muitas vezes é a desonra, porque a desonra, ela traz morte precoce. Elias ensinou a viúva o princípio da honra, para que ela tivesse uma vida longa. Gente, você vê que a mulher só tinha um pouquinho de farinha e ela ia morrer. Olha foi que Elias disse, olha, não coma, faça para mim. Ele estava representando ali um profeta de Deus. Deus estava querendo mudar a história daquela mulher. E ele estava dizendo, honra o profeta. Não coma, dê para mim. Ela fez um bolinho, deu para o profeta. Parecia uma loucura. Mas por causa dessa atitude de honrá-lo, não faltou farinha, não faltou azeite. E ela viveu com o filho dela muitos dias. A honra muda a nossa história, altera o nosso destino, como alterou na vida de Ruth, meus irmãos. Você lembra de Ruth? Ruth, a moabita, honrou a sogra e se tornou bisavó do rei Davi. Já imaginou o que faz uma pessoa honrosa? Olha, minha sogra, não vou te deixar. Para onde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu pousarei. Teu Deus é o meu Deus. E através dessa atitude ela casou com um homem rico, fazendeiro, e se tornou a bisavó do rei Davi. A atitude de honra destrava o nosso destino. A sunamita, lembra dela? Estéril. Ela honrou o profeta Eliseu.
Ela honrou tanto que ela dizia: olha, está passando por nós, esposo, um santo homem de Deus. Vamos fazer aqui um puxadinho, uma casinha para ele. Quando ele passar por aqui, ele vai ter um lugar para ele descansar. E ela preparou um quarto para aquele homem de Deus. Ele ficou tão constrangido. Gente, honra é muito constrangedor. É muito constrangedor mesmo. E ele disse ao servo: o que podemos fazer para abençoar essa mulher? Aí o servo disse: olha, eu percebi que ela não tem filhos. Porque ela foi tão honrosa. Ela foi tão abençoada. E o milagre foi liberado na vida dela. Ela teve um filho. Está escrito em 2 Samuel, em 2 Reis 4, de 8 a 12. A honra se encarrega em fazer o milagre, meus irmãos. A esterilidade saiu. Quem está aqui, diga amém. Olha, profeta honrado, destino alterado. A honra e a desonra determina como você vai terminar a sua vida. Fique em pé. Vamos orar. A gente não deve buscar ser honrado, meus irmãos. Estou falando de bajulação, estou falando de respeito, estou falando de consideração. Olha para mim. Essa palavra não é eu buscando honra, viu? Deus falou bem claramente. Não busque honra. Ensine sobre a importância de honrar. Quando buscamos honra, esquecemos de honrar. Quando você busca honra, você não honra. Por isso, honre sempre. Seja uma pessoa que sempre abençoa as pessoas. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero colocar nossas vidas diante de Ti. Ajude-nos a não pagar mal com mal, a não ter posturas erradas quando alguém errar conosco. Nos ajude a entender, Senhor, que as nossas atitudes são sementes. E quando nós fazemos o que é certo, quando abençoamos pessoas e fazemos o que é certo, quando elas precisam de nós e nós vamos socorrê-la, mesmo sabendo que falaram mal de nós. Nós somos tão abençoados pelo Senhor. Fazer o que é certo. Não pagar mal com o mal. Ser uma pessoa leal. Traz tantas bênçãos. Nos dê esse coração honroso, Senhor. Ore pela sua vida. Se por acaso você desonrou alguém, comece a pedir perdão ao Senhor. Diga: Deus, eu quero a partir de hoje fazer o que é certo. Eu quero plantar o que é certo, mesmo quando eu me senti desonrado, mesmo quando eu me senti injustiçado. Eu não quero pagar mal com o mal. Senhor, me ajude. Me dê um coração honroso. Me ajude, Espírito Santo. Ore, feche seus olhos. Não se distraia.